Classe Abraão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Aluan e nós iniciaremos agora mais uma semana de estudo do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando os livros dos profetas menores do Antigo Testamento. Nós já estudamos o livro do profeta Oséias, o livro do profeta Joel, o livro do profeta Amós, o livro do profeta Obadias, o livro do profeta Jonas, o livro do profeta Miqueias, o livro do profeta Naum, o livro do profeta Abacuque. E a partir de hoje e ao longo desta semana, nós estaremos nos debruçando sobre a vida e o ministério do profeta Sofonias. Nós estaremos nos preparando para a lição de número 10, que tem por título Sofonias, o fim está próximo. A leitura complementar sugerida para o estudo de hoje está no livro do profeta Joel, no capítulo de número 2, no versículo de número 2, que diz assim: dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Aleluia! Meus amados irmãos, a leitura complementar sugeriu para o dia de hoje a leitura do livro do profeta Joel, no versículo que nós lemos, e amanhã sugeriu o livro do profeta Amós, que nós, permitindo Deus, iremos fazer também esta leitura. Haja vista que o profeta Sofonias, ele também vai profetizar o dia do Senhor. O profeta Sofonias é conhecido por alguns estudiosos como o profeta do dia do Senhor. Ele, dentre os 12 profetas menores, é o que vai profetizar o dia do Senhor, o dia do juízo do Senhor, com mais detalhe, com mais veemência. O profeta Sofonias, ele é de uma família real, ele é descendente do rei Ezequias e profetizou durante o reinado do rei Josias. O rei Josias, ele foi um rei que buscou consertar o povo de Israel diante da lei do Senhor e da presença de Deus. O seu avô Manassés e o seu pai Amon andaram distante dos caminhos do Senhor. No segundo livro dos Reis, no capítulo 21, a partir do verso 1, diz que tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efizibá. Então nós vemos que durante 55 anos Manassés reinou sobre Judá. E no versículo 16, o texto bíblico nos revela: demais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Então, Manassés foi um rei que conduziu Judá para distante da presença do Senhor. O seu filho, Amon, ele vai reinar apenas 2 anos em Jerusalém. E no verso 21 do mesmo capítulo, diz: porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Então, querido, nós vemos que, somado o tempo do reinado do rei Manassés com o do seu filho Amon, totalizam 57 anos. 57 anos de apostasia, 57 anos de afastamento da presença de Deus. Vale lembrar que
Deus, ele chama Abrão do meio da idolatria para constituir um povo. Deus faz promessa a Abraão de entregar-lhe uma terra a que ele mostra, uma terra que mana leite e mel. Os descendentes de Abraão, eles vão parar no Egito, onde permanece por 430 anos. O Senhor tira o povo que estava cativo no Egito e leva para habitar a terra que ele havia prometido ao seu servo Abraão. E naquela terra habitavam povos idólatras, né, que praticavam perversidade, idolatrias, né, e uma diversidade de pecados. O Senhor, ele tira aquele povo daquela terra para dar ao seu povo, justamente por conta da apostasia e do pecado daquelas nações. Porque o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o Deus criador de todas as coisas, de todas as nações. Então Deus leva juízo àquelas nações que habitavam em Canaã, para que o seu povo ali pudesse habitar e desse testemunho do Deus a que eles serviam. E o que nós vemos é que eles vão praticar um sincretismo, eles vão começar a adotar as práticas daquele povo pagão e esquecer e se afastar da prática que Deus havia estabelecido através da sua palavra. Ocorre a divisão do reino, nós já estudamos a divisão do reino, né? E ali começa a estabelecer o reino do norte e o reino do sul. Durante o ministério de Sofonias, a Assíria já tinha levado em exílio o reino do norte. Então, quando a palavra de Deus se refere a Israel no livro do profeta Sofonias, ela está se referindo, na verdade, ao reino de Judá, né? Que estava agora adotando essas práticas pagãs que desagradavam a Deus. E Deus falou através dos seus santos profetas. Nem mesmo o exílio do reinado do norte serviu como ensino ao reinado do sul. E agora Deus vai usar o profeta Sofonias para anunciar o grande dia do Senhor. É interessante, uma marca das profecias dos profetas menores e também dos profetas maiores, que ao profetizar, eles sempre anunciam um cumprimento iminente, ou quase sempre anunciam um cumprimento iminente, e também um cumprimento escatológico. Então nós vamos ver no livro do profeta Sofonias que algumas de suas profecias teriam o cumprimento imediato. No caso de Judá, seria a invasão do Império dos Caldeus, né? O cenário, até por ser contemporâneo, é o mesmo do profeta Abacuque, né? Em que o povo praticava apostasia, a injustiça social e também passaram a adotar as práticas pagãs. Então todas as áreas da sociedade estavam corrompidas. Então o dia do Senhor, como cumprimento imediato, dizia respeito à invasão dos caldeus. A Babilônia iria levar cativo o povo de Judá. Em 612 a.C., o Império dos Caldeus, em uma coalizão com os Medos, eles vão invadir a grande cidade de Nínive e vão destruir o grande Império Assírio que dominava sobre aquela época. A partir de então, a Babilônia, os caldeus vão se consolidar como a maior potência, né, naquela região do Oriente Médio. Então vai passar a assolar diversas nações, incluindo o reinado do sul, o povo de Israel em Judá. Então nós vemos que Deus vai permitir, primeiramente, que os caldeus levem juízo à Síria e posteriormente também levem juízo como correção do seu próprio povo. O significado do nome do profeta Sofonias é Yahvé esconde, né? No sentido de trazer proteção, de estar escondido. O Salmo 27, no versículo 5, diz que: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha.
nesse mesmo sentido é que o profeta Sofonias tem um significado do seu nome. Yahvé protege os seus no sentido de os guardar. Algo interessante na mensagem do profeta Sofonias é que ele não vai profetizar somente a Judá, mas também a outras nações. Ele profetiza às principais cidades, 4 das 5 principais cidades, né, da Filístia, né, dos filisteus, e também vai profetizar a Moabe e a Amon, e também a Assíria e a Etiópia. Ele vai trazer uma mensagem que nos faz muito lembrar de Naum e de Jonas, porque vai mencionar a destruição da grande cidade de Nínive. E é interessante que o profeta Sofonias vai trazer a mensagem de juízo de Deus a Judá depois de ter profetizado a essas demais nações. Nos faz muito também lembrar o profeta Amós, que estabelece uma relação de cidades ao qual Deus levará o juízo e, por final, ele leva o juízo a Israel, ao reino do norte. Da mesma maneira, ou de maneira semelhante, o profeta Sofonias vai anunciar que Deus levará juízo e punição a diversas nações. E por último, ele vai dizer que o juízo de Deus chegará também ao reino de Judá. Uma peculiaridade que nós vemos no livro dos profetas menores, e isso inclui o livro do profeta Sofonias, que depois de anunciar um juízo, depois de anunciar uma mensagem de condenação e de conserto, Deus sempre traz ao seu povo uma palavra de esperança. Esse é o nosso primeiro devocional. A partir de amanhã, querendo Deus, nós estaremos aqui para trazer, nos debruçar, estudar com mais detalhe o livro do profeta Sofonias, né? Não deixe de ler a sua revista, não deixe de assistir os devocionais, não deixe de buscar o conhecimento da palavra de Deus. Eu espero que você tenha um dia de bênção e de vitória, que esta palavra traga alegria ao seu dia, que essa palavra traga vida ao seu dia. Tenha uma segunda-feira abençoada, no nome de Jesus. Deus te abençoe.